Como melhorar a sua vida em 12 semanas aqui na Austrália? Pois bem, estou fazendo o 12 Week Year focado em melhorar minha vida aqui na Austrália, com a ideia de melhorar a minha vida profissional. Estou trabalhando na minha área aqui na Austrália, numa área nova, há poucos meses. Crescer o meu business, eu ajudo brasileiros a conseguir emprego na área de formação aqui na Austrália também. E quero melhorar o meu tempo livre, a minha vida pessoal, minha relação com meu marido e coisas nesse sentido. Então, eu resolvi, traçar um plano aí para as próximas 12 semanas. Esse vídeo é a primeira semana. Eu comecei esse plano e por outras questões que eu ainda não posso falar, mas falta isso aqui para eu poder contar para vocês, eu acabei não conseguindo manter e eu tô recomeçando esse planejamento e vamos ao que interessa. Como funciona? A gente segue as regras do livro The 12 Week Year, que basicamente você faz um planejamento para 12 semanas e nele você tem ações diárias, semanais e pontuais, para que no final desse tempo você consiga ter chegado bem próximo ou no seu objetivo, dependendo se você tem um objetivo que se fecha em 12 semanas, muitas vezes a gente cria certos planejamentos para coisas que a gente quer melhorar para a nossa vida. Então, às vezes aquilo a gente vai chegar num estágio mais avançado durante essas 12 semanas, mas são coisas que a gente vai continuar fazendo. Então, vamos lá. O que eu coloquei aí como coisas diárias, Quero acordar 5 da manhã e dormir 11 da noite todos os dias. Essa é a primeira coisa, que é essa questão da rotina, de realmente deixar a minha agenda tranquila. E, infelizmente, eu não consegui cumprir. Essa primeira semana eu tive vários dias que eu acordei às 6 alguma coisa. Então, eu tive 2 dias só que eu consegui realmente cumprir certinho. Mas já, agora na próxima semana eu já tô reguladinha e eu vou conseguir acordar mais cedo, bonitinho, igual eu tinha planejado. Outra coisa que eu coloquei é a questão do planejamento diário. Então, a minha ideia é, todos os dias eu tenho que pegar a minha agendinha, tá? Inclusive aqui na minha frente, e planejar o que eu vou fazer naquele dia por escrito. O que eu aprendi sobre mim ao longo desse tempo, tá? Um dos motivos pelo qual o último desafio não deu certo é porque uma das coisas que tem na 12 Week Year, no livro, é exatamente você, todos os dias, passar 5 minutinhos ali planejando aquele dia. Toda semana você passar um tempo planejando a semana. E eu falei muito nisso. Então eu coloquei isso como uma coisa diária. Todos os dias eu tenho que realmente parar e planejar o que eu tenho que fazer naquele dia, revisar o que eu tenho para fazer na semana. Principalmente porque, como eu dou uma mentoria de carreiras, eu estou o tempo todo acompanhando o pessoal. Então eu tenho sessão individual ajudando a galera na pesquisa de mercado. Eu tenho sessões individuais corrigindo o currículo, corrigindo a carta de apresentação. Eu tenho sessões em grupo. Eu tenho, às vezes, uma outra pessoa está passando por uma entrevista e tem um treinamento de entrevista. Então, eu acabo tendo várias coisinhas na minha agenda. Sem contar que eu tô nesse momento ainda com sessões gratuitas para aquelas pessoas que têm interesse em trabalhar na área e querem ver como é que funciona a minha metodologia para entender se funciona ou não. Inclusive, o link está aqui na descrição do vídeo. E aí, por conta dessas coisas, a minha agenda ela pode mudar muito. Eu tenho os horários disponíveis e as pessoas vão marcando. Então, eu preciso realmente, todos os dias, organizar isso, porque senão eu fico com muitas coisas acumuladas e eu acabo não conseguindo fazer aquilo que eu me propus diariamente e semanalmente. Então, essa semana eu fiz 3 dias e já me organizei melhor, porque agora tá realmente acontecendo todo dia. Assim, nos primeiros dias não aconteceu, mas depois eu comecei a me organizar bem certinho para começar o dia já com a minha agenda aberta e planejando, entendendo o que eu já tenho marcado e o que eu vou fazer, quando eu vou fazer. E aí, a terceira coisa que eu coloquei, que para mim, assim, do jeito que eu tô fazendo agora vai funcionar muito melhor, que é 1 hora de estudo e aplicação. No planejamento que deu errado anterior, eu coloquei algumas coisas muito específicas, assim, eu tenho que fazer isso aqui para o business, eu tenho que fazer isso aqui para a empresa, eu tenho que fazer isso aqui para a vida pessoal. E o que eu entendi é, se em 12 semanas, todos os dias eu tirar 1 hora para eu estudar alguma coisa que está dentro do meu radar, para o trabalho, para minha empresa, ou que eu preciso desenvolver para minha vida pessoal, e eu, durante essa 1 hora, eu ou estudar e aplicar, ou aplicar, eu vou estar andando aí diversas horas em direção aos meus objetivos. Então, eu não coloquei específico o que eu ia estudar, mas deixei aberto para
para essas 3 áreas que eu tô trabalhando. E, gente, tá funcionando muito bem. Eu consegui fazer isso 3 dias também, dos 5, né? Todas essas coisas que eu propus aqui eram para 5 dias. Então, eu consegui fazer 3 dias e, novamente, os primeiros dias eu ainda estava um pouco desorganizada, porque eu comecei o desafio no meio da semana, né? Numa quarta-feira. Mas, assim que começou essa nova semana, eu já consegui organizar certinho. Então, eu fiz segunda, terça e quarta. Então, agora, isso vai... Aliás, o estudo... Peraí que eu acho que eu tô até errada aqui, viu? Aconteceu mais vezes, sim. Olha, eu estudei. Na verdade, eu fiz 5 dias. Eu acho que eu anotei errado. Fiz até mais. Fiz sim. Anotei errado. Tô ganhando nessa aí. Eu fiz os 5 dias de estudo e aplicação. E aí, coisas que eu tenho que fazer semanalmente. Semanalmente, eu deixei um pouquinho mais focado pro meu business. Então, eu tenho que fazer 5 posts no Instagram, os carrosséis, gravar 3 vídeos pro YouTube, gravar 3 Reels, vídeos que rola de postar no TikTok, e escrever uma newsletter, que eu criei uma newsletter semanal e tem muito tempo que tá parado que eu não consegui fazer. E aí os posts saiu bonitinho. Eu escrevi 2 posts para postar na próxima semana e postei 4. Então eu consegui aí dentro da semana esses 6 posts. E gravei os 3 vídeos do YouTube. Então isso foi perfeito. Não consegui gravar Reels e não escrever newsletter ainda. Isso porque eu tô num momento de fazer o meu curso de inglês, né? Agora dentro da mentoria a gente vai ter uma preparação para o inglês para entrevista, um treinamento mesmo com várias atividades para treinar ali e sessões ao vivo. Então eu acho que por eu estar muito focada nisso nessa semana, eu gravei algumas coisas no domingo e tudo, eu acabei não tendo tempo e energia para poder focar nesses vídeos curtos. Mas a partir de agora também eu tenho certeza que isso vai entrar no eixo. E aí eu tenho as coisas pontuais. O que eu tenho pontual? 3 coisas. Então, uma das coisas é arrumar uma parte da casa ou e-mail, os meus drives, né, Google Drive, OneDrive, celular, o Notes do celular, as fotos e tal. E aí essa semana eu consegui dar uma geral no meu banheiro, tirar coisas que não precisa, jogar coisa fora, organizar as coisas, limpar tudo bonitinho. Então, ponto pra mim, uma das coisas feitas. E também arrumei a parte de cima do meu closet. Eu precisei ainda de arrumar a parte de baixo, mas a parte de cima tava uma zona e eu fiquei bem feliz de ter feito ela, porque eu tava já enrolando há algum tempo. A segunda coisa é estudar algum item específico para o trabalho. Então, eu coloquei agora isso como pontual, porque em vez de eu ficar estudando coisas que eu não sei quando eu vou usar, eu quero estudar aquilo que eu vou usar quando eu vou usar. E essa semana, eu acabei fazendo isso no horário de trabalho. Por quê? Eu estou entre projetos, né? Eu trabalho com construção civil aqui. Eu acabei de entregar um projeto de uma ponte, um projeto de restauração de uma ponte em Newcastle. E agora que ele está entregue, eu ainda não tinha um outro projeto para ir. Então eu comecei a ajudar um pouquinho na parte de orçamento da empresa. E nessa de fazer orçamento, gente, vocês não têm noção quanto que é difícil orçar, precificar uma coisa que você não entende as palavras, o que significa, que máquina usa. Então, para mim, esse é um mundo totalmente novo. E aí, um orçamento dava para fazer em um dia. Eu passei 2 dias estudando os projetos, estudando como é que fala? A planilha de orçamento. Eu usei muito o ChatGPT, então eu jogava lá o que era, pedia para me ensinar, pedia diagrama, fui no Google Imagens, eu olhei bastante coisa. Então eu consegui estudar bastante quase todos os itens dessa parte de engenharia civil, né? Então teve... será que eu vou saber os nomes em português? A parte de pavimentação, de meio-fio, de landscaping, né? Não sei como é que fala landscape em português. Tipo, grama, rampas, essas coisinhas assim. A parte de... Na pavimentação, você tem a parte abaixo ali do asfalto, né? Então, toda aquela parte do solo, os testes de solo, enfim, eu não vou saber falar em português.
Engraçado que eu estudei engenharia civil, gente, que vergonha. Não lembro, não lembro. É real esse negócio da gente misturar inglês e português. Quando a gente para de usar um vocabulário em português e começa a usar ele sempre em inglês, o nosso cérebro já acessa direto. Então, talvez se eu forçasse, eu até encontraria, mas como tá aqui em inglês, vem essas palavras primeiro. Enfim, eu estudei bastante coisa ali para poder entender um pouquinho mais sobre como essas coisas funcionam aqui na Austrália. Muito vocabulário, então eu tô aprendendo bastante coisa nova. Isso é bem legal. E a terceira coisa pontual, que é criar e gravar cada módulo do meu curso de inglês para entrevista. Na verdade, não é bem um curso, é um projeto, chama Projeto Professional English. É um projeto de 12 semanas, inspirado nesse desafio, porque por eu ter feito esse desafio, né, esse planejamento por duas vezes e ter tido muito sucesso nas duas vezes, eu acabei criando no mesmo formato lá no inglês para poder ajudar o pessoal a ter sucesso também. Então a ideia é uma progressão mesmo, porque 4 semanas focado naquelas principais perguntas, na melhor forma de responder no nível intermediário, depois sobe para o nível, o mesmo conteúdo, assim, sobe para o nível upper intermediate, e depois sobe para o nível avançado. E aí a ideia é que a pessoa consegue falar já, depois ela vai falar melhor, e por fim ela vai estar falando muito bem. E a gente vai ter os encontros ao vivo também, então assim, tô bem animada. E eu consegui criar todos os módulos do curso. São 12 semanas, então são 12 módulos, e aborda muita coisa, né? Eu trago desde relembrar coisas de gramática, mas sempre voltando a todas as frases e quando usa as frases para o mercado de trabalho. Tem coisas, parte de pronúncia, tem formação de frases, como responder cada tipo de pergunta, um pouco da cultura de trabalho australiana, tem bastante coisa, tá muito legal. E aí, o objetivo dessas 12 semanas é criar, gravar, postar esse curso inteiro. E eu consegui terminar a parte de criação. Tem só algumas coisinhas para melhorar nas aulas, né? Principalmente as aulas mais avançadas, mas o corpo tá pronto e o conteúdo tá, assim, 90% pronto. Então, tô muito feliz, tá bem melhor do que eu tinha planejado e deixou a minha semana completinha. E apesar de eu não ter preenchido 100% as coisas que eram para fazer diariamente e ainda ter faltado ali um pouquinho de coisas semanais, eu sinto que foi um avanço muito grande. Eu ter redesenhado este programa, esse planejamento de 12 semanas também foi muito importante, porque me fez perceber de novo que eu não estava exatamente seguindo o livro, eu estava colocando muitas coisas e a gente tem que focar naquilo que vai fazer a maior diferença. É o que eu expliquei já em alguns vídeos sobre o teorema de Pareto, né, de 80-20. 20% das coisas que a gente faz traz 80% dos resultados. O que isso significa? Às vezes um pouquinho de coisa que a gente faz traz um resultado desproporcional. E a ideia aqui é escolher coisas que são menos coisas, mas que trazem um resultado desproporcional, um resultado muito maior. E eu acredito que dessa vez eu acertei na mão e eu fiquei bem feliz com a execução, apesar de não estar 100%, mas a gente vai rumando aí para o 100% para as próximas semanas. Se você também está querendo fazer esse desafio, eu te convido a assistir esse vídeo aqui, que é o primeiro vídeo do desafio aí de 12 semanas.